Boa tarde, segunda-feira, 15 de setembro. No Nesp Notícias de hoje vamos falar sobre educação. A secretária municipal Vera Casero conversa com a gente ao vivo. Participe da entrevista pela internet ou por telefone. Resultados do IDEB em Bauru ficam abaixo da meta do ano. Mas a cidade tem bons exemplos para mostrar. Fim de semana cultural. Na pousada da Esperança 2 teve música, dança e teatro. E no domingo, bauruenses conhecem de bicicleta a história da cidade. O Ministério da Educação divulgou neste mês os resultados do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, referente ao ano de 2013. O 5º e o 9º ano de escolas de todo o país foram avaliados. Aqui em Bauru, os resultados das instituições públicas ficaram abaixo da meta projetada para o ano, tanto nas escolas municipais quanto nas estaduais. As notas do 5º ano ficaram abaixo, inclusive, da média estadual. Mas isso não significa que a cidade não tenha bons exemplos para mostrar. A Escola Municipal Dirce Boemer Guedes de Azevedo fica no Jardim Tangarás, zona leste de Bauru. Na unidade, há turmas do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Em 2005, era a escola com o pior desempenho no IDEB na cidade, nota 3,4, numa escala que vai de 0 a 10. Mas essa história ficou no passado. O índice obtido na última avaliação superou as expectativas, atingiu a meta projetada para o ano de 2017. Saiu de 4,4 em 2011 para 5,1 em 2013. O resultado ficou bem próximo da média das escolas municipais, que oferecem o 5º ano, que é de 5,4. Para calcular o IDEB das escolas municipais, são levados em consideração o desempenho dos alunos na Prova Brasil, que avalia as disciplinas de português e matemática, e também os índices de aprovação e evasão escolar. Para melhorar todos esses indicadores, o trabalho aqui na escola foi grande. O primeiro passo foi enfrentar uma situação bastante particular do bairro: o número alto de transferências e de abandono das aulas. Para isso, foi desenvolvido um projeto pedagógico exclusivo para a unidade, com foco nas disciplinas de português e matemática e avaliações regulares. Como a proposta está integrada ao currículo fornecido pela Secretaria de Educação, os professores planejam as atividades com as turmas semanalmente e assim conseguem utilizar diferentes recursos que contribuem com o aprendizado e motivam as crianças. Para a coordenadora pedagógica da escola, essa rotina semanal também torna o trabalho de todos mais integrado. Contribui na estruturação, da escola como um todo, para ficar um trabalho dinâmico, um trabalho onde os alunos consigam atingir o objetivo proposto. Todas as salas estão envolvidas nesse trabalho, nessa rotina, e dá mobilidade ao professor também, dele trabalhar todos os materiais disponíveis. No turno contrário ao das aulas, os alunos também passaram a ter oficinas e o reforço de algumas disciplinas. Mas para oferecer todas essas atividades, foi preciso estabelecer parcerias com universidades da cidade. Nesta oficina, que faz parte do projeto Mais Educação, por exemplo, o Leonardo, aluno do 4º ano de jornalismo da Unesp, desenvolve um jornal com as crianças. O objetivo é passar todo o processo de produção de textos e imagens. Os alunos adoram. A gente acha muito legal, por causa que a gente vai aprendendo as coisas, aprendendo o que tem dentro do jornal, aprende várias coisas legais. A gente mexe na internet, pesquisa as coisas e etc. Para Leonardo, além de ensinar algo novo, é gratificante ampliar os horizontes dessas crianças. Eu acho que você fazer esse trabalho com elas é importante para quê? Para que um dia elas possam se interessar por isso e aí elas optem por um caminho melhor, o caminho da educação, da comunicação e tudo mais, e não aquele caminho de outros lados que pode ser pior para a vida dela. Inês é coordenadora do projeto e está na escola desde que ele foi implantado, em 2010. Segundo ela, a evolução das crianças que passam pelas oficinas é grande. As professoras comentam na sala de aula
que são as crianças que desenvolvem cada vez mais, né? Eles são cada vez mais, têm autonomia, isso que é importante, né? E as mães amam. Tanto é que quando a escola é só até o 5º ano aqui, aí chega para o 6º ano, eles vêm aqui e falam, fala para a diretora, dona Inês, para eu continuar no projeto. Fala, mas não pode, tem que estar cadastrado, né? Então, isso que a gente percebe uma grande evolução assim, na parte da educação, né? Quantas regiões nós temos aqui no Brasil? Sim! Não há dúvidas de que todas essas ações foram responsáveis pela pontuação significativa no IDEB, mas a diretora garante que o trabalho não é pautado apenas para melhorar o índice e faz uma crítica à forma como é feita a avaliação. A gente sabe que esse índice do IDEB é um índice bastante subjetivo. Então, na medida em que o IDEB não contempla, por exemplo, a nossa quantidade de alunos de inclusão, que são muitos alunos e que são avaliados, mas são avaliados numa prova convencional quando não são alunos convencionais, né? E a gente não está trabalhando pensando nesse índice. Esse índice é realmente uma consequência, na medida em que a prova não é uma prova completa, como é muito difícil que um dia a gente chegue a esse patamar de uma prova que contemple tudo, né? Contemple as deficiências da região, contemple as limitações das escolas, a itinerância de professores que acontece em todo o magistério mesmo. Tudo isso o IDEB não leva em conta. Por isso, o trabalho por aqui não chegou ao fim. O que os professores e dirigentes querem é que a escola se aproxime cada vez mais da comunidade. As escolas municipais registraram o IDEB de 5,4 para o 5º ano e 4,8 no 9º ano. A gente repercute esses dados ao vivo ainda hoje. Vamos conversar com a secretária municipal de educação, Vera Casero. Já as escolas estaduais registraram média de 5,6 nas turmas de 5º ano e 4,4 nas salas de 9º ano. O desempenho nos 2 casos também ficou abaixo das metas estipuladas. O resultado do 5º ano foi inferior também à média do estado. Já o do 9º ano empatou com a média estadual. Nós entramos em contato com a Secretaria de Estado da Educação, mas até o momento não houve resposta. Começaram hoje as inscrições para o vestibular 2015 da Unesp. No total, estão disponíveis 7.260 vagas em 174 cursos, distribuídos em 23 cidades do estado de São Paulo. A taxa de inscrição custa R$ 140, mas quem cursa o ensino médio em escola estadual paga R$ 35. Treineiros também têm desconto. Informações e a inscrição pode ser feita pela internet. A gente fala agora do tempo. Uma frente fria chegou ao estado e deve aliviar o tempo seco dos últimos dias. Bauru pode ter chuva hoje e amanhã. Veja os detalhes da previsão no mapa. A chegada de uma frente fria deixa o tempo instável em grande parte do estado de São Paulo. Agora à tarde chove em pontos isolados no norte, oeste e sul do estado. Essa tendência de chuva se mantém para amanhã. Na quarta, o tempo melhora no interior e a instabilidade deve ficar restrita ao leste. Bauru pode ter chuva fraca a qualquer momento até o fim do dia. Nesta terça também há possibilidade de chuvas. Agora a umidade do ar é de 45%. Os ventos sopram a 9 km por hora. Hoje a temperatura variou entre 20 e 30 graus. Amanhã fica bem próxima disso, mínima de 20 e máxima de 33. Logo depois do intervalo, a secretária de Educação, Vera Casero, fala com a gente sobre os resultados do IDEB. Participe da entrevista, mande suas perguntas e opinião pela internet ou por telefone. E ainda hoje, você vai ver que ciclistas aproveitaram o domingo para conhecer a história de Bauru. O Unesp Notícias volta já já. A gente fala mais sobre o desempenho de Bauru no IDEB com a secretária municipal de Educação, Vera Casero. Vera, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço. Vera, a gente viu o exemplo aí de uma escola que teve o pior IDEB do 5º ano na última vez. Em 2009. Isso. E dessa vez a escola melhorou muito o índice, inclusive já atingiu uma meta antes do tempo previsto. A secretaria, o trabalho da secretaria foca essas escolas que tiveram o desempenho pior. Em que medida essas parcerias com universidades ajudam a reverter esses números? A Prefeitura de Bauru tem parcerias com todas as universidades que trabalham com a formação do educador.
Então, nós fazemos, junto à Unesp, por exemplo, um programa que se chama Educação Sem Fronteiras, que essa escola, inclusive, passou por um ano com os professores da Unesp, com os alunos dos últimos anos do curso de Psicologia da Unesp, e nós temos outros cursos, nós temos salas de reforço, mas todas as escolas têm. Essa escola passou por esse processo e teve esse salto de qualidade, o que mostra que é possível. E quando ela diz que o dado que a prova do IDEB representa é uma prova quantitativa, a gente está preocupado com qualidade e não com quantidade. Então, o que é que nós estamos fazendo hoje? Terminamos agora com as escolas municipais de ensino fundamental sem o resultado do IDEB. Algo que se chama INDIC, chama-se Indicadores de Qualidade na Educação. É um programa do governo federal que existe desde 2007, Bauru nunca fez. E pela primeira vez, agora, nessa oportunidade, nós reunimos toda a comunidade escolar, pais, alunos maiores de 12 anos, professores, a equipe gestora, os funcionários, a própria comunidade e fazemos uma avaliação de 7 itens, não só língua portuguesa e matemática, né? Nós fazemos da situação da escola, da formação dos professores, da gestão democrática, que é fundamental. Você vê quando nós presenciamos a coordenadora falando, a professora falando, a diretora mostrando que é um trabalho com a comunidade. Quando você tem o pai dentro da escola, quando você exercita uma gestão compartilhada, com toda certeza você vai ter melhoria de qualidade. Vera, como que são definidos essas metas para cada escola? Tem a meta para a cidade, tem uma meta individualizada para cada escola. E é esse parâmetro que a gente vai comparando, se a escola melhorou ou piorou, se ela atingiu a meta ou não. Quem define? Quem define é o MEC, a partir da nota que você teve no ano anterior. Aí eles projetam metas para você, nós temos projetadas até 2019, 2021. O que aconteceu é que as escolas aumentaram, né? Quando elas têm um IDEB um pouco maior, eles projetam muito mais para a próxima prova. E as escolas cresceram, mas não atingiram a meta, algumas escolas. Né? E tem escolas que ultrapassaram a meta de 2017, que é o caso do DIRCE, da EMF. O IDEB é um índice que a gente, como já foi dito na própria reportagem, ele vai de 0 a 10. E se a gente olhar as médias de Bauru, das escolas municipais, elas estão em torno de 5, né? É a metade do que elas poderiam pontuar. Sim. E o que a gente viu também que é levado em conta o desempenho das crianças nas provas de matemática e língua portuguesa. Sim. E também o nível de aprovação das crianças, de evasão escolar. O que mais puxa essa média de Bauru para baixo, em torno de 5, Vera? É o desempenho das crianças nessas disciplinas básicas? Olha, o desempenho das crianças, mas também eles não levam em consideração o município, como fez acessibilidade nas suas escolas. Nós temos classes com 5 alunos com deficiência. E a prova não é porque aí eu já digo que não é inclusão, isso não é inclusão completa, porque você preenche que é uma criança que tem algum tipo de deficiência, mas a prova não contempla essa deficiência da criança. Então, ela é excluída aí, nesse sentido. Ela não tem uma prova adaptada para a sua deficiência. Esse é um fator, não vou dizer que este seja o fator principal, não, são vários fatores que levam. Frequência baixa, alunos que têm problema e que a gente encaminha para a PAI Sorrir, que nós temos convênio e os pais não levam, ou fazem um laudo, depois não levam nos encontros porque a mãe não pode levar, porque ele está trabalhando, a mãe está trabalhando, não tem como levar a criança. São fatores, né? E você não tem que analisar só língua portuguesa e matemática. Nós teríamos que fazer uma avaliação no seu contexto geral, o contexto da escola,
o número de alunos por sala de aula, né? E essa situação, a escola, onde ela está localizada, a participação dos pais na escola, a gestão democrática, quando você traz esse pai para a escola, é um fator que aumenta esse índice, porque ele participa, ele conhece, ele ajuda na escola. Então, secretária, na sua visão, comparando com o último IDEB, apesar dos índices estarem um pouco piores do que o último, na sua visão, se analisar o contexto todo, as escolas em Bauru melhoraram ou pioraram? As escolas melhoraram. Nós tivemos 75%, quase 80% das escolas com o IDEB cresceram no IDEB. Pode não ter atingido a meta, mas melhoraram. E nós tivemos 2 ou 3 escolas que pioraram, que são fatores pontuais. Então, os professores, o grupo gestor teve a semana passada e esta semana toda para conversar com todo o coletivo da escola, definir as dificuldades, vão apresentar, nós vamos nos reunir escola por escola e definir um plano de ação para cada uma dessas escolas. Tá certo. Para que tenham no próximo ano, como nós tivemos o exemplo do DIRCE, que foi alguns projetos que foram desenvolvidos e que a escola teve um crescimento fantástico, para que todas possam ter essa oportunidade. Tá certo, Vera, muito obrigada por sua participação. Prazer. No próximo bloco, a gente fala sobre 2 eventos culturais do fim de semana aqui em Bauru. O Nesp Notícias volta já já. No fim de semana, o pessoal que mora ali na região da Pousada da Esperança teve 2 dias de muita diversão. Um evento beneficente agitou a comunidade e mostrou a importância de projetos sociais. Foram mais de 30 atrações culturais em 19 horas de festa. Esse foi o Pousada Cultural, uma maratona de atividades que movimentou o bairro Pousada da Esperança 2 e teve de tudo um pouco para divertir adultos e crianças. Os menores participaram de oficinas de desenho e origami. Também foi possível ler e aprender um pouco mais, mesmo no fim de semana. As viradas culturais sempre ocorrem nos centros da cidade e a nossa proposta é trazer a cultura para a periferia, porque não há oportunidades culturais e não há valorização da cultura dentro da periferia. A Batalha do Passinho transformou a festa em um verdadeiro baile charme, todo mundo junto fazendo coreografia. A questão do passinho é algo muito presente na vida dessas crianças. Todo dia eles começam a dançar e é algo muito vivo. E aí nós colocarmos algo que é presente na cultura deles num palco, com o público, e valorizarmos isso é algo muito grande. É um processo de transformação e da crença de sonhos muito maior do que é mostrado para elas. A organização dessa maratona cultural foi do projeto Formiguinha. Música, dança e teatro. O evento realizado neste fim de semana faz a comunidade conhecer um pouco melhor as atividades desenvolvidas todos os dias dentro desta casa simples, localizada em uma rua de terra no bairro Pousada da Esperança 2. Tanto lá dentro como aqui fora, a participação de voluntários é fundamental. A importância é tão grande porque olha, eles não recebem, eles colocam dinheiro do bolso deles para vir e vêm. Então, quem tem que vir na segunda, em tal horário, está aqui na segunda, em tal horário. Não tem como agradecer esses meninos, essas meninas que se dão de coração e estão ajudando verdadeiramente com a transformação do Pousada. O projeto Formiguinha foi fundado em 2002 e desde então promove inclusão social. Hoje atende diretamente 85 crianças no contraturno escolar, ou seja, quando elas não estão em aula. Quem vem na parte da manhã fica das 8 da manhã até as 11h30 da tarde. Quem vem na parte da tarde entra 1 hora e fica até as 4h30 da tarde. Dentro disso tem as atividades, então tem os educadores, todos voluntários, que auxiliam nessa atividade. Antes nós fazíamos um projeto Formiguinha para a comunidade, hoje nós fazemos com a comunidade. Então teve um valor de mudança muito grande. A criançada que já faz parte do projeto faz questão de ir sempre, uma forma de não ficar sozinho em casa ou na rua. Porque antes era assim, a gente ficava largado. Agora não, agora tem as tias, antes não tinha. Ficou bem melhor.
Vai ficar no projeto. Por quê? Porque a gente não fica parado em casa com o nosso corpo parado. O que tem no projeto que você vem, faz e é o mais legal? A minha amizade com os outros, as tias e as atividades que tem no projeto. O projeto me faz bem. São ações fundamentais para que as crianças cresçam com exemplos melhores e superem as dificuldades enfrentadas no dia a dia. O bairro Pousada da Esperança 2 fica na zona norte de Bauru. Em maio, o Nesp Notícias mostrou os principais problemas da região. Além da falta de asfalto, a sujeira e as poucas opções culturais incomodam os moradores. Esse pai gostou de poder levar as filhas para que elas se divertissem perto de casa. É bom, né? Incentiva assim, mais o lado da cultura. Essa mãe também aprovou as atividades. Muito bom, porque as criançadas se divertem, muito bom. E no programa Artefato desta semana você vai saber mais sobre as ações desenvolvidas pelo Projeto Formiguinha. O Artefato é nesta quarta-feira, às 19h, ao vivo. E amanhã de domingo não foi apenas de descanso. Para um grupo de bauruenses foi a oportunidade de conhecer melhor a cidade a partir de construções tombadas pelo patrimônio histórico municipal. Sol, bicicleta e capacete. Esse grupo de bauruenses divide espaço com os carros para chegar a um destino repleto de significados. São os participantes do 4º Passeio Histórico Ciclístico. Eles trocaram algumas horas a mais de sono para visitar prédios que fazem parte da história de Bauru. O objetivo desse passeio é levar a população, a conhecer um pouco mais da cidade, um pouco mais dos prédios tombados, da história, da cultura aqui de Bauru, do patrimônio arquitetônico, culturais do centro da cidade, e fazer isso através de uma maneira mais divertida, que é através da bicicleta, de um passeio ciclístico. A gente vai unindo aí o útil ao agradável de uma maneira bem interessante. Em cada parada, um pouco de informação. Na Casa Poncipaz, eles descobrem que o local não abriga apenas obras do acervo de artes plásticas da cidade. O prédio é uma relíquia da década de 30. Todo o teto dessa casa e as paredes são pintados pelos irmãos Ponce, seu João Ponce e seu Antônio Ponce. Faz 6 anos que a gente está se decapando, aos poucos, nas férias, quando não tem aula. Vou mostrar embaixo da escada, a gente não estava tudo branco. E em agosto nós decapamos e foi uma surpresa que a gente descobriu um outro desenho. Então é sempre uma surpresa essa casa. De lá eles partem para a próxima parada, ali pertinho mesmo na Praça Rio Barbosa. A céu aberto, vem a aula sobre como os prédios que ainda estão conservados no local mesclam estilos arquitetônicos. Em alguns casos, como o Automóvel Clube, eles são até hoje símbolo do casamento entre arquitetura e riqueza econômica. Quem tinha carro era só a alta mesmo sociedade, quem tinha muito dinheiro, só fazendeiros, só industriais que tinham conseguido ter um veículo. E aí eles se uniam em clubes de proprietários de automóvel, que são os automóveis públicos. Normalmente a gente circula pela cidade e não conhece a origem dos prédios. Às vezes podemos conhecer a cidade, muitas vezes viajamos a outros lugares, sabemos de algumas características históricas e da arquitetura de outras cidades e da nossa não. Eu acho que é legal, um passeio descontraído e a gente sempre aprende alguma coisa. É uma forma de também conhecer a cidade sem ser de carro, porque de carro a cidade é uma paisagem. E uma das coisas que me faz também andar de bicicleta na cidade, que é ter uma relação física mais próxima. O último destino dos ciclistas foi o prédio mais antigo habitado atualmente em Bauru, o do Museu Ferroviário Municipal. De 1904 até hoje, ele guarda as memórias da ferrovia, de um tempo em que a riqueza chegava pelos trilhos. E mesmo com um trem parado, o local ainda proporciona uma verdadeira viagem no tempo em quem passa por aqui. Olha, eu estou fascinada, porque eu sabia de poucas coisas, mas porque eu sabia, agora estou vivenciando, conhecendo os vagões, eu estou impressionada. Hoje o pessoal jovem, ele não sabe o que é hoje um vagão de trem. E a gente vem e volta lá no passado. Hoje, meu neto, até eu perguntei para o rapaz o quanto poderia fazer uma viagem
Ele disse-me que está fechado por motivos de manutenção nos trilhos, que é uma pena. Hoje muitos jovens nem sabem ver passar e nem sabem por que razão existem essas composições aí. É isso por hoje, o Unesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!